Depois ele atualiza, porque o conteúdo Não, vai ser maior aqui. manda ver. Então, beleza. Deixa eu apresentar aqui. Já estou apresentando. Então tá, gente. Vamos lá, né, gente? Eu vou mostrar para vocês aqui o que a gente especificou até agora do novo módulo. E é um módulo muito interessante, a gente ficou muito animado com essa demanda, e aí eu vou tentar passar para vocês aqui. Qualquer dúvida que vocês tiverem ao longo da apresentação, já pode interromper, que a gente já vai discutindo essas dúvidas. E quem é novato aí no portal, assim, a gente sabe, né, que tem muito conceito novo aqui. Eu tentei ser um pouco mais breve, eu expliquei alguns conceitos que vão fazer realmente diferença aqui, mas se quiser depois, né, ter mais informações, né, sobre algum assunto específico aqui, é só me falar que eu vejo se tem algum material disponível aqui para ajudar vocês aí que estão chegando agora. Então, o módulo o gestor de filas vai ser um novo módulo no portal. A gente hoje tem vários módulos, né? E ele vai ser um módulo para gerenciar as demandas que vão chegar no centro de compras compartilhadas. É similar ao que a gente tem hoje no Gira, né? Que a gente recebe as issues, né, como tarefas que precisam ser executadas, a gente vai ter o gestor de filas, só que num contexto de licitações, né? Então, assim, como as licitações do Estado de Minas Gerais, elas são gerenciadas pelo portal de compras, né? A gente já tem hoje um suporte para isso, né? A gente consegue apoiar o órgão, né, quando ele quer fazer uma compra desde o início, né, da necessidade, né, quando ele viu que precisa comprar, e aí ele faz uma solicitação, e aí isso passa por uma aprovação, aí ele passa por um fluxo de formalizar essa solicitação e transformar isso em um pedido. A gente também depois tem uma funcionalidade para gerar um processo de compras, né, que pode ter vários pedidos. E aí, com o processo de compras, é modelada, né, a forma como essa licitação vai acontecer, ou se realmente, né, porque pode ter casos que nem vai ser uma licitação, né, vai ser uma dispensa, mas a gente, né, tem no portal é possível fazer tanto processos de compra que tem licitação nas modalidades da Lei 8666, que é a Lei de Licitações, a Lei de Licitações, né, federal, quanto as dispensas que também são previstas nessa lei em artigos específicos. Então, depois do processo de compras, né, que há ali a fase de competição entre os fornecedores para poder enviar um melhor preço, e aí, quando você tem um fornecedor vencedor, tem a formalização dessa compra, né, através de um contrato ou de um empenho, que depois vocês vão conhecer melhor esses contextos, né? E aí o portal também permite gerenciar esses contratos que foram firmados, né, por esse processo licitatório e iniciar a execução de despesa, né? Então, esse apoio, né, que o portal dá para todo o processo licitatório, ele é muito importante. E desde 2014, né, já tem um conceito lá de compras compartilhadas, né, que foi utilizado para poder acumular, né, aquelas compras que são comuns a vários órgãos, e aí fazer uma compra de maior volume para ganhar possibilidade de negociar, né, com o fornecedor, e fora que facilita um pouco a gestão em alguns aspectos.
Aí antes essa central de compras compartilhadas, ela chamava CSC, né, Centro de Serviços Compartilhados. E aí agora eles estão meio que reestruturando essa ideia de centralização de compras e criaram o CCC, que é o Centro de Compras Compartilhadas, só que ele vai além de só receber, né, essas demandas de compras, né? Eles também gerenciam a parte de contratos para o órgão que está com uma necessidade, né? Então eles gerenciam tanto contratos corporativos, né, que são aqueles contratos que possuem várias unidades de vários órgãos vinculadas, né, que é um exemplo, né, o DPVAT, MGS, quanto contratos comuns. E a motivação para fazer essa reestruturação é que a demanda por esse tipo de compra, né, que é uma compra mais vantajosa para o Estado, né, que permite ganhar aí uma redução de custo, ela cresceu mais de 119% desde 2014. Isso aí foi um levantamento, né, que eles fizeram na época que eles estavam estruturando lá com os órgãos e eles chegaram a esse dado. E aí, com a criação desse módulo, o que a gente vai entregar para os usuários, né? Qual que é o valor que a gente vai entregar aí no final das contas, né? Tanto, né, para quem vai gerenciar as compras quanto para quem vai pedir. A gente vai, com esse módulo, né, o Estado vai conseguir ter uma economia, né, na redução de custos, e aí a estimativa atual é que essa redução seja de 4,32 milhões ao ano, né, pela forma como os processos vão ser padronizados e também pela redução de custo de mão de obra, que hoje ela é maior pelo fato de você ter uma descentralização de compra, né, maior, né, até o momento, né? Hoje a possibilidade de centralizar a compra vai ser um pouco maior porque você vai ter um escopo um pouco mais ampliado. E a padronização também desses processos licitatórios que correm já, tanto no portal quanto fora no portal, né, que tem processo que corre parcialmente em vários sistemas, né, então a gente tem a ideia de que um processo licitatório começa na fase de solicitação, mas às vezes antes de formalizar, né, esse processo no portal, houve várias atividades ali para gerenciar essa necessidade. Então, agora, e aí cada órgão tinha seu fluxo ali de trabalho, né, desde que seguisse as normas, os decretos estaduais, eles poderiam ajustar isso da melhor maneira. Com a criação, né, desse CCC, a gente agora vai ter uma padronização de processos, isso, né, permite né, fazer ações de melhoria contínua, identificar gargalos, e aí também é um outro benefício. Com isso também o Estado vai ter maior poder de negociação, né, que já era um benefício que a gente tinha, né, com o CSC, e vai ter mais celeridade nos processos, né, porque agora a gente vai ter também, através do gestor de filas, uma gestão dos prazos dessas demandas de compra dos órgãos, né, então, depois vocês vão ver que uma das funcionalidades desse módulo é justamente controlar os prazos de quem solicita e de quem atende, a fim de não ultrapassar o prazo previsto em lei. E aí, a gente tem aqui as funcionalidades mapeadas, e a gente já modelou aqui uma forma de fazer as entregas parciais desse módulo, vão ser em 3 ondas, e elas foram mapeadas da seguinte maneira, né? Alguém saiu aí? Só um minuto, gente. Eu não sei se alguém Acho saiu. que o Thiago só mandou uma mensagem falando que ele já estava. Eu não tinha visto o chat, eu estou aqui assistindo normal, desculpa, gente. Porque eu não sei se a pessoa saiu e precisa voltar, aí parei por isso.
Mas então a gente vai fazer a entrega em 3 ondas, né? Onde a primeira onda a gente vai entregar o que é muito básico mesmo para o módulo funcionar. Então a gente vai fazer a criação de solicitações, né? Aqui a gente está falando de solicitação, mas no módulo vai chamar demanda, né? Que é similar a essa issue que eu falei com vocês que a gente vai ter, né? Essa tarefa, né? Então a gente vai fazer o caso de uso para criação, tanto manual como automática, dessas tarefas, e a gente vai fazer a persistência de fluxos de processos licitatórios, vão ser 22 tipos de fluxos, e isso significa que a gente vai conseguir mapear, né, todas as situações do fluxo, entender como que ele anda, né, pensando no processo BPM, né, a gente vai ter as atividades, né, sendo representadas por essas situações, e aí a gente vai conseguir saber, né, o gestor de filas vai conseguir saber qual a próxima situação e meio que trabalhar como se fosse um BPMS, assim, como se tivesse, quando tiver automatização, né, um processo automático modelado, né? E a gente vai ter também um agrupamento manual dessas solicitações. Esse agrupamento ele vai acontecer porque a gente vai ter demandas que são similares, então, para não deixar duplicidade, e outras demandas que vão complementar uma demanda principal. Então, isso vai acontecer primeiro, né, de maneira manual, e depois a gente vai automatizar algumas solicitações que a gente já sabe que são relacionadas. Mas nesse momento, né, então, a gente está fazendo basicamente a criação dessa solicitação e deixando a maioria das funcionalidades serem geridas pelo usuário. Então, ele seleciona a situação, ele seleciona o agrupamento, ele informa qual que é a diretoria, né, que vai cair essa solicitação, e essa diretoria é a nossa unidade administrativa que a gente conhece. Eles usam o termo de diretoria lá como se fosse eles têm um organograma que tem uma estrutura, né, de hierarquia entre os setores do Estado, então eles usam esse termo para nomear as unidades. Mas para a gente é unidade. Então, eles vão selecionar essas coisas manualmente na primeira onda. Na segunda onda, a gente já vai fazer a automatização de mudança de situação, uma vez que a gente tem os fluxos persistidos, e vamos fazer controle de prazo, né, de ANS, ANO, que é o acordo de nível de serviço do demandante, e o acordo de nível de serviço do órgão, que é o CCC, do órgão da unidade, né, que é o CCC. A gente também vai ter notificações por e-mail, né? Elas vão ser não vai ser um número muito grande de notificações, mas elas vão existir. E a gente vai ter também os totalizadores na tela, né? Depois eu vou mostrar para vocês um protótipo para entender melhor, mas para facilitar a gestão e o usuário saber, né, quantas solicitações caíram ali na diretoria dele, né, na unidade que ele está logado, e que ele precisa dar sequência no atendimento. Temos também a previsão de construir dashboards operacionais, né, que é para facilitar o acompanhamento de índices, tanto pelo próprio demandante, quanto pelos órgãos, a unidade CCC, quanto pelos gestores, né, desses operadores do CCC. E na terceira onda, a gente vai fazer mais uma parte de integração. A gente está prevendo uma integração com o CIRP, que a gente ainda não sabe se vai se concretizar, mas a gente já tem aí, né, uma previsão, e a gente também tem a parte de agrupamento automático e de alternância de fluxos, né? Quando você inicia num tipo de solicitação e precisa de alterar esse tipo por alguma necessidade de correção ali no processo. Os tipos das solicitações, eles têm equivalência com o procedimento de contratação que a gente seleciona quando vai cadastrar o processo de compra,
E eles são as modalidades de licitação previstas na Lei 8666, contemplando também as dispensas. Então, assim, a primeira onda, a gente fez uma estimativa aí um pouco detalhada, né? A gente já sabia de muitas das funcionalidades e nós chegamos à conclusão de que a primeira onda ficaria pronta desde a data do início, né? Em 2 meses e 3 semanas. A segunda onda a gente levaria 4 meses e a terceira onda 2 meses e 2 semanas. Então, daí um projeto de mais ou menos 9 meses. E aí, durante esse período, a gente fica focado nisso, é prioridade, assim, máxima, né? Claro que vai ter aquelas coisas que a gente acaba tendo que atender aí de urgência, né? Porque nunca a gente consegue focar só numa coisa porque o portal ele é muito dinâmico, né? Então a gente tem constantes necessidades aí de atuação, né? Intervenções, correções de erros que vão sendo vistos aí durante o tempo. Então essas coisas continuam, mas a principal melhoria desses 9 meses vai ser esse gestor de filas, e isso é uma coisa que, né, tem expectativa de pessoas do Estado, assim, que ocupam cargos muito importantes, como o subsecretário do Estado, ele vai acompanhar, né, essas entregas, né, porque ele tem um comprometimento com esse projeto, e e aí tem uma expectativa muito boa, assim, em cima do módulo, né? Pelo tanto de vantagens, né? Pelos benefícios que a gente viu aí que ele vai trazer. E aí, para quem não está muito habituado com o portal, né? Vou só lembrar como é que funciona a estrutura de órgãos e entidades, né? Para vocês entenderem, né? Como é que vai ser esse fluxo. Então, a gente tem os órgãos mesmo que representam organizações do Estado, né? Então, por exemplo, a CEPLAG, que é a Secretaria de Planejamento, ela é um dos órgãos, a Polícia Militar é um órgão, a CODEMIG é uma entidade estatal, e a gente tem, né, vinculado aos órgãos, as unidades, e cada unidade ela tem o seu tipo de atuação. Então, a gente tem um cadastro, uma tabela onde a gente vê, né, esses dados dessa unidade, e lá a gente tem atributos para especificar o que aquela unidade faz. Então, ela pode ser uma unidade de pedido, uma unidade de solicitação, uma unidade de compras, uma unidade de emissora de parecer jurídico, unidades de emissora de parecer de auditoria, as unidades que ficam responsáveis só por gerenciar contratos, e aí as principais aqui, e tem outros tipos de configuração, mas as principais que vão ser usadas nesse fluxo são essas aqui, né, que é a de pedido, de compra, parecer jurídico, auditoria e a gestora de contrato. E aí tem um ponto importante para ser observado, é que nessas aqui, né, de pedido e de compra, a gente ainda tem mais uma outra classificação, que é a indicação se ela é uma unidade que compõe o CSC, né, que na tabela vocês vão ver a nomenclatura CSC, mas agora a gente sabe que se trata do CCC. Então, tem a indicação se uma unidade ela é de pedido CSC, então ela pode participar das compras centralizadas do CCC, e aí nessa classificação ainda tem indicação se ela é mista ou não. E aí, quando ela é mista, a gente tem um comportamento do pedido que ele permite o órgão que está fazendo esse pedido, a unidade que está fazendo esse pedido, dizer se ele quer mandar essa compra para o CSC mesmo ou se ele vai fazer internamente. Então, a unidade mista, quando ela está vinculada a uma unidade de compra CSC, ela pode escolher o fluxo que essa compra vai seguir. Se ela não for uma unidade mista e ela estiver vinculada a uma unidade de compra CSC, ela escolhe lá normalmente o combo, né, que apresenta as unidades, vão mostrar só a unidade de compra CSC. E aí,
O escopo, como eu estou já adiantando, né, é somente os pedidos que foram criados em unidades de compra CSC, mista ou não, e foram encaminhadas para unidades, foram pedidos que foram criados na unidade de pedido CSC e foram encaminhados para a unidade de compra CSC. E aí pode ser, pelo fato de existir essa classificação de ser mista, né? Aí, se ela for mista, o fato dela selecionar uma unidade de compra CSC já é um indicador que ela vai passar pelo fluxo CCC. E aí, as outras unidades não tem nenhuma particularidade, depende do vínculo dessas 3 unidades aqui com a unidade de compra. Esse vínculo vocês vão conseguir ver lá no órgãos e entidades, que é um dos usuários lá do banco. Então, aqui tem um fluxo geral de CCC, só para vocês entenderem, né? Para a demanda nascer lá na fila, né, para alguém atender, vão existir 3 maneiras, né? Então, aqui eu vou apresentar 2, que é o caso de quando o demandante ele quer mesmo fazer uma compra ou contratar um serviço. E ele não tem ainda um contrato, né? Ele não é algo que já está em processo, né? Então é algo novo que pode até ter sido comprado antes, mas é uma necessidade de agora, né? Uma necessidade recente. Aí ele abre uma solicitação no portal, quer dizer, assim, faz um monte de coisa antes, né, gente? Mas só deixando aqui a ideia mais geral aqui, ele faz uma solicitação, faz um pedido, e ao aprovar o pedido, lá no gestor de filas é gerada uma fila automaticamente com os dados que foram inseridos naquele pedido. E aí, caindo lá no gestor, ele vai ter também uma atribuição de diretoria automaticamente, né, nesse momento, e vai cair para alguns operadores que fazem parte dessa diretoria lá no CCC. Diretoria quer dizer unidade de compra. Unidade de compra não, unidade, né? Unidade que pode ser qualquer uma, inclusive a de compra. E aí, caindo na unidade do CCC, qualquer operador que tiver lá lotado ali naquela unidade, ele pode atender. Então, inclusive, né, essa questão de assumir tarefas, assim, é muito flexível, né? Eles atuam ali da maneira que eles acharem melhor, ou seja, não tem alguém para gerenciar e ficar mandando as tarefas para outras pessoas, né? Então, fica a cargo do próprio operador ficar olhando a tela lá de demandas e escolhendo aquela que ele quer atuar ali, que faz sentido para ele. Outra forma de cadastrar é quando já existe alguma outra necessidade, que não necessariamente vai ser uma compra, né? Pode ser também uma solicitação de solução de problema em um processo licitatório que já está em andamento, ou uma solicitação para ser gestor de registro de preço. Então, nesse caso, como eu não tenho fluxo de solicitação, pedido, e não vou ter esse momento de aprovar o pedido, eu vou fazer uma criação manual lá no gestor de filas dessa demanda, e aí vai ser da mesma maneira. Quando eu criar lá, vou saber qual que é a diretoria que vai atender em primeiro momento, vai cair para essa diretoria. Quando eu falo que vai cair, significa que vai ser listado na tela de pesquisa, né, essas solicitações, se a pessoa estiver logada na unidade que representa, né, aquela diretoria que foi mapeada, e aí ela pode assumir normalmente. Então, e essas criações, né, de demanda manual, ela pode acontecer até mesmo para criar uma demanda que ela complementa um fluxo de uma demanda principal. Por exemplo, se a gente estiver rodando um pregão eletrônico, um pregão tradicional eletrônico, então pode chegar em momentos que vai ter um período recursal ali
acontecendo em alguns lotes. Então, eu posso criar uma solicitação no gestor de filas para representar aqueles passos ali que acontecem no período recursal, né, que é a avaliação, né, dos recursos, as contrarrazões e a decisão da autoridade competente. Kézia, Oi. essa unidade, nessa diretoria inicial aí, ela é assim, fixa por tipo, né, de solicitação, ou ela depende também de onde vem a solicitação? Ela é fixa por tipo. Ela é fixa por tipo. Beleza. Gente, aproveitando aí que o André tirou uma dúvida, fiquem à vontade, viu, para interromper e tirar dúvida a qualquer momento, inclusive sobre assuntos correlacionados aí que vocês não pegarem. Exatamente. Eu estou falando aqui, gente, porque eu não vou ficar parando para que tenha um momento da dúvida, mas não significa que eu não possa ser interrompida para a gente discutir alguma coisa. Aí então vocês podem chamar aí que a gente para, que eu paro, que eu estiver explicando. Então, aqui, ó, outra maneira, né, de inserir uma demanda lá, né, acontece quando existe um contrato que está sendo gerenciado aí pelo CCC e eu vou querer solicitar uma alteração contratual. Então, no portal já existe o fluxo, né, de criação de solicitação de alteração contratual, né, e essa alteração ela pode ser aprovada ou encaminhada, né, para a elaboração do termo, ela pode ser enviada para correção, um fluxo parecido com o do pedido, né, esses fluxos em que você tem uma possibilidade de retorno para correção, só que essa solicitação de alteração contratual, ela está sempre vinculada a um contrato que já existe, já está cadastrado no portal, e como esse contrato ele é gerido pelo CCC, essa solicitação de alteração contratual ela vai ser aberta no portal normalmente, e aí a gente vai gerar essa demanda automática, né, vinculada a essa solicitação de alteração contratual do portal, e aí vai ter essa sequência de fluxos ali que vão ser executados até o termo realmente ser feito. E aí é a mesma coisa, né? Caiu aqui, cadastrou, caiu automático ou manual, né? Isso aí não tem diferença, sempre cai na fila lá dos operadores e quem tiver na unidade consegue assumir. Então, os perfis de usuários que a gente vai ter no CCC vão ser o demandante, que é um servidor que está lotado em algum órgão ou entidade do Estado de Minas Gerais, né? Ele está lá em uma unidade específica, e essa unidade ela faz parte do escopo CCC. O que significa isso? Né? Que é uma unidade de pedido que está vinculada a uma unidade de compra CSC. Esse vínculo vocês vão conseguir ver fácil no sistema. E aí, outro perfil é o operador do CCC, que é um servidor que ele tem bastante experiência, né, com gestão de processos licitatórios, ele conhece muito bem a Lei 8666, ele vai fazer uma análise dessas demandas em questões legais, né, em questões de necessidade também, e ele vai tentar cumprir um prazo ali de ANS, né, ANO, de acordo de nível de serviço, que não prejudique esse órgão demandante. Então, é importante, né, que as funcionalidades, né, nesse gestor, elas sejam muito fáceis, né, de ser entendidas, de serem absorvidas pelo usuário, né, ou seja, os comandos têm que ser bem intuitivos, os campos têm que ser bem claros, né, sobre o que está sendo perguntado, para não causar um gargalo ali pelo próprio sistema. E o gestor CCC, que é um servidor que é bem similar a esse operador do CCC, só que ele tem um perfil de gestão mesmo, né? Ele vai ficar observando se esses prazos que foram acordados estão sendo cumpridos para aquela unidade que ele gerencia,
E aí, acima desse gestor CCC, tem o superintendente que vai ficar olhando se os prazos estão sendo cumpridos para um conjunto de diretorias. E aí eu vou mostrar aqui para vocês só, eu preferi não mostrar aqui nessa tela aqui, né? Porque eu vou apresentar agora as telas mesmo para a gente ir discutindo. Ó, eu parei, peraí. Eu vou apresentar as telas para a gente ir discutindo o que foi prototipado, como é que vai ficar as alterações no portal. Alguém quer fazer alguma pergunta sobre essa parte mais teórica aí, do início? Assim, no fluxo, assim, eu ia te pedir para dar um exemplo, assim, porque tem muita palavrinha aí que eu acho que a galera vai ficar boiando aí. Mas um exemplo como? Sei lá, como é que nasce uma demanda? É isso que eu te falei. Se a pessoa tiver uma necessidade de comprar algum objeto, por exemplo, né, quer comprar um copo, vários copos, né, descartáveis, ela vai fazer uma solicitação de compra no portal, e aí quando depois vai vincular essa solicitação a pedido, quando vai aprovar o pedido, vai criar a demanda no gestor. E aí daquelas 3 maneiras que eu falei também, né, manual ou vindo de alteração contratual. Agora, sim, é claro que tem outras... assim, para entender mesmo esse fluxo, é importante fazer aqueles roteiros da Wiki, quem ainda não fez, vale a pena só para ver como é que é essa dinâmica no portal, porque fazendo fica mais fácil de visualizar. Mas eu vou mostrar as telinhas do portal aqui que vão disparar a criação do gestor, vou mostrar as telas do gestor, eu acho que vai ficar um pouquinho mais claro. O pedido, ele não vai, no caso aí, o fluxo dele não vai para processo nem nada, né? Vai ser totalmente diferente? Ou tem algo... Não, vai para processo. No portal, assim, na parte de processo de compra, tudo continua do mesmo jeito. A diferença é que a gente tem complementando esse processo, essa gestão de demanda lá no gestor de filas. Ah, tá. Entendeu? Então, é tudo do mesmo jeito, só que só esse complemento, né, de gestão lá no gestor de filas, né, é só para o CCC mesmo. Para quem não faz parte do escopo, tudo continua normal, não tem acesso ao módulo. Agora, quem está no escopo do CCC, ou seja, está na unidade de pedido vinculada a uma unidade de compra CSC, ele vai ter isso rodando assim, por isso que a gente vai fazer a criação automática, né? Porque para não deixar o fluxo rodar no portal e no gestor de filas ficar parado, assim que aprovar, a gente gera lá, e aí, inicialmente, a gente vai precisar que ele tenha que ele faça essa gestão de atualização de situações manualmente, mas depois a gente vai conseguir identificar até pontos no portal que vão disparar essas atualizações de gestor de filas. E aí, Capela, quando você cria o pedido, né? Vamos supor que você é da polícia, tá? Aí você é da polícia militar, aí você está criando um pedido. Aí você vai escolher ali na hora, se for uma unidade ali que ela tem essa opção, né? Você vai escolher, não, eu vou usar uma unidade de compra aqui da polícia mesmo, eu não vou mandar para o centro de compras compartilhados. Aí você vai gerar um processo de compra depois, você vai adicionar um pedido na sua própria unidade de compra da polícia. E o gestor de filas não vai acompanhar esse processo de compra. Beleza? A outra opção seria ele falar o seguinte, não quero que aqui a minha unidade de compra da polícia faça essa compra, não. Eu vou mandar para o centro de compras compartilhados, que é do Estado, exatamente para ter esses ganhos que a Kézia falou, de escala, etc. Né? Então, eu quero comprar isso, mas quem vai fazer essa compra é essa unidade de compras do centro de compras compartilhados. Aí, na hora que ele aprovar isso, ele já gera uma demanda no gestor de filas. Porque aí depois o pessoal vai ter que gerar um processo lá, organizar esse monte de pedido que chegou, etc. Tem um monte de demanda aí relacionado, né? Entendeu? Essa que é a diferença. Os dois vão ter processo. A diferença é quem vai cuidar daí para frente, né?
Aí, quando eu passar o fluxo, Capela, vai ficar bem fácil, assim, de você ver isso acontecendo. Eu vou passar um fluxo, um diagrama de estados aqui, e eu vou mostrar todos os pontos em que as coisas vão acontecer, tanto no gestor quanto no portal. Por enquanto, antes disso, eu só vou mostrar para vocês a primeira alteração que a gente vai fazer lá no pedido, para que ele caia lá no gestor, de uma maneira que o gestor consiga entender o que é aquela demanda, né? Então, a gente vai criar uma aba, né? Quando tiver no contexto do CSC, do CCC, né? A gente vai... E aí, gente, eu estou falando os dois nomes justamente porque vocês vão ver no código CSC, vão ver o vínculo das unidades, né? Referenciando CSC, mas é CCC. Então, aqui, quando perguntar, né, se quer encaminhar para o CCC, para o CSC, né, se for mesmo uma unidade mista, vai ter essa pergunta, se não for, ele vai abrir o campo de unidade de compra, e normalmente, né, assim, pelo menos no compras produção, toda unidade que é CSC, o nome da unidade tem uma indicação. Então, é o nome / CSC. Mas para vocês não ficarem presos a isso, é só ver se essa unidade que você está logado lá na unidade de pedido tem algum vínculo com a unidade de compra que é CSC ou está naquela view que vincula unidades delegadoras e centralizadoras. Depois eu passo esses nomes para vocês ali mais fácil. Então, se tiver nesse contexto, né, na aba dados de pedido, ele selecionou uma unidade de compra CSC, que é CCC, aí vai aparecer essa aba nova, e aí vai perguntar para ele algumas coisas para que o gestor de filas consiga saber qual que é a prioridade de atendimento dessa demanda. Então, ele vai perguntar, né, se tem data prevista, né, para que o serviço esteja disponível para execução. Em cima dessa data, a gente não vai fazer nenhuma crítica, nem cálculo de prazo nesse momento. A gente vai só ter um campo informativo mesmo, que vai ser depois analisado pelo operador CCC. Aqui ele vai já no pedido indicar qual que é a modalidade de contratação prevista, né, para essa compra, porque às vezes o próprio órgão sabe que é uma compra que é feita numa determinada modalidade ou que nem é feita que nem é uma licitação, né, que é uma dispensa, então ele já vai informar aqui, e lá no processo de compras, como a gente informa de novo, o que vale é o que foi informado no processo de compras, né, porque isso aqui é a unidade de pedido fazendo uma previsão, como pode ser um usuário que não entende muito da Lei 866, ele pode fazer essa indicação incorretamente. Então, lá no processo de compras tem que ter a opção de corrigir. Por enquanto, né, como a gente ainda não tem o fluxo lá, né, de alterar o tipo de solicitação, né, que ele vai vir só na terceira onda, nesse início ele vai ter que seguir com esse processo e aí ele pode cancelar a solicitação se ele achar que tem que corrigir. Ou então pedir para corrigir o pedido, né? Se for um caso que é, né, passível de correção mesmo, né? Ou seja, vai atender, basta corrigir, aí manda o pedido para correção no próprio portal e atualiza a situação lá no gestor de filas, indicando, né, que essa gestão essa solicitação que foi gerada automaticamente, né? Essa demanda que foi gerada automaticamente voltou para ser corrigida pelo órgão que cadastrou o pedido. Mas então, assim, no cadastro ele vai indicar o procedimento de contratação, e aí aqui a gente vai ter um filtro que vai mostrar só as modalidades que o CCC vai atender, ele não vai atender todas as modalidades previstas na lei. Quando você fala... Desculpa, quando você fala tipo da solicitação, seria o equivalente ao que está no procedimento aí, previsto? Só não vai ser exatamente assim equivalente, porque vai ter, por exemplo, a dispensa, ela tem o mesmo tipo de solicitação que
tomada de preço, porque o fluxo é similar, entendeu? Então, a gente vai fazer um mapeamento entre esse procedimento e os tipos, e aí o sistema já vai saber qual que é o tipo que vai disparar no gestor. Ah, saquei, porque eu achei que o usuário ele informava o tipo, né? Mas pelo que eu entendi, então ele vai informar o procedimento, né? Assim, igual ele faz lá no processo, e a gente vai calcular o tipo a partir disso. Isso, é. Entendi. E aí, se for, por exemplo, né, ele indicar aqui que vai fazer registro de preço fora do CIRP ou no CIRP, né, que é uma das opções de preenchimento desse campo de procedimento de contratação, se for registro de preço, ele vai informar qual que é o número do planejamento de registro de preço que vai ser aí olhado em conjunto com esse pedido no portal. E aí, né, só para lembrar, né, esse planejamento de registro de preço, ele é feito no CIRP e a gente tem uma integração para obter esse número, mas nesse caso ali a gente vai deixar ele digitar um número corrido mesmo, a gente não vai ficar pedindo para selecionar exatamente o planejamento que veio ali, não. Isso aí é mais um campo informativo que pode ser corrigido depois se estiver errado. A solicitação, né? Aí a gente tem algumas perguntas aí que vão indicar aí a urgência de atendimento, então a gente vai pedir para o usuário indicar se tem um critério de urgência, e são esses aqui, né? Risco à vida, se for selecionado o procedimento aqui, dispensa de licitação, mostra, aí permite que ele salve, né, aqui marcando dispensa de licitação, enquadrando no artigo 24. Aí também. Oi. Alguém falou alguma coisa? Não, som aqui em casa, pode gostar. Beleza. Aí ele pode indicar, né, que tem aquisição relacionada à demanda judicial, que aí tem maior urgência, a fonte de recurso, né, se ela tem prazo de execução determinado, se vai ser um processo que vai ser criado para substituir algum que já esteja em andamento ou algum contrato vigente. Normalmente eles fazem essa substituição para correção ou para dar continuidade, né? Tem aquela parte de correção do processo, mas esse tipo aqui é um pouco diferente daquela seleção que é feita ali no procedimento de contratação para correção. Tem também a situação de paralisação de fornecimento ou de serviço essencial. Então, algumas dessas opções, elas estão vinculadas aqui ao tipo de opção que eu seleciono no procedimento de contratação, aí ele indica aqui o que ele quer e seleciona, e aí a justificativa é obrigatória. Dependendo do que ele marcar aqui, eu abro os campos para complementar o que ele está dizendo, né, que está acontecendo. Então, por exemplo, se ele diz que é uma aquisição relacionada à demanda judicial, então ele tem que obrigatoriamente informar o número da publicação da demanda, né, em meio oficial, ele tem que mostrar, né, a data que ele publicou essa demanda, o prazo de cumprimento judicial, o número do SEI, que é um sistema que é tipo um GED, né, que é gestor de documentos, né, ele que armazena todos os documentos de um processo licitatório. Aí ele tem que falar aí, né, descrever qual que é o número do documento relacionado à demanda judicial lá no SEI e qual que é o prazo previsto para execução da fonte. E esses campos que eu falei agora estão todos vinculados à marcação da aquisição ser relacionada à demanda judicial ou não. E aí esse outro aqui, quer dizer, exceto o prazo de execução da fonte, que está relacionado à fonte de recurso utilizar a prazo determinado, né? E aí eu deixei aqui bem claro aqui quando que uma opção aparece, quando não aparece. E aí tem também aqui já no pedido o órgão indicando que ele vai fazer formalização de contrato ou não. E se ele estiver prevendo uma formalização de contrato, como que vai ser? Se vai ser corporativo ou comum.
E no portal a gente ainda não tem esse indicador, se é um contrato corporativo comum, a gente vai criar isso também para apoiar as solicitações de gestão de fila. Aí, preenchendo esses dados todos aqui, né, e prosseguindo com o pedido, quando ele for aprovado lá no gestor de filas, vai ser apresentada uma solicitação para ele que vai contemplar os dados que ele digitou lá na hora de inserir o pedido, né? Então, a data que ele falou lá, né, de previsão para disponibilização do material ou serviço vai estar aqui, as demandas, as urgências, né, que ele indicou lá para a demanda vão estar descritas aqui, os dados complementares, né, dessas urgências também, e aí ele ainda pode descrever aqui aquela justificativa, né, que ele inseriu, e ele pode ainda descrever um texto aqui para complementar o que ele está querendo com isso, né? Então, ele entra aqui no gestor e ele pode inserir uma descrição complementar. Essa solicitação, quando ela cair, né, no gestor de filas, ela vai cair na situação gerado e o usuário vai acionar o comando de encaminhar quando ele achar que ela pode já ser atendida, porque ele tem que ter esse tempo para poder preencher, né, a descrição complementar aqui, alterar o que ele achar que foi indicado errado no pedido. Então, enquanto a solicitação está no status gerado, ele pode fazer alterações aqui, mesmo que fique um pouco diferente do que ele disse lá no pedido, e o que vale é o que está escrito aqui na solicitação. E aí, quando ele encaminhar, isso vai cair na diretoria. Eu coloquei aqui todos os casos em que esses comandos vão ficar habilitados, qual que é o perfil que vai ver, qual que é a ação que ele vai fazer, né? Então, quando vocês tiverem... Só que cada comando desse aqui vai ser uma história diferente, então eu vou também descrever os critérios de aceitação dessas regras, eu não vou passar aqui agora para não ficar muito extenso. Mas, assim, ele vai ter, né, as funcionalidades de assumir, né, depois que ele encaminhou uma solicitação, o operador CCC pode assumir uma solicitação para fazer o atendimento, ou o gestor do CCC pode atribuir para uma pessoa, assim como o próprio operador pode atribuir para outra pessoa. E aí, aqui os vínculos, né, de solicitações que são complementares, além de poder desvincular caso, né, seja visto que não há mais necessidade de permanecer com o vínculo. Kézia. Oi. Não sei se você já falou isso, é que eu tô meio aérea hoje, mas é similar aquela parte de proposta lá do CAT, vai ter, tipo, envio de e-mail para quem solicitou, quem assumiu, essas coisas? Nesse momento, não. E quando tiver, não vai ter aquela dinâmica de ficar falando quem é o responsável, aquela coisa toda que tem lá na proposta, não. É um pouco diferente. Nesse caso aqui, a gente já vai saber para quem enviar o e-mail e vão ser poucos e-mails, não vai ser que nem lá no Catmas, que a cada mudança de situação a gente manda um e-mail, não. Porque a intenção é notificar só quando for realmente necessário, assim, em pontos muito específicos, e a gente ainda vai avaliar se vai continuar com isso, né? E essas notificações vão vir só na segunda onda, se elas realmente permanecerem. Aproveitando o gancho aqui, o tipo de solicitação, ele vai influenciar em algum fluxo interno aí? Ou é mais para frente? Ele vai influenciar, Capela, em alguns campos que vão ser mostrados no formulário. Então, essa aqui, por exemplo, que eu peguei como exemplo, ela é um pedido de compra, né, que o cara indicou lá no procedimento de contratação que quer fazer um pregão para registro de preço. Uhum. Aí tem esses campos aqui, então, por exemplo, ele tem aqui o planejamento de registro de preço, Agora, tem muito campo que é similar, então, tipo assim, essa parte aqui inicial, ela é bem, bem similar a vários tipos de solicitação.
Na parte de alteração contratual, quando eu apresentar, vocês vão ver que já tem mais diferenças. Então, até então, a gente tem 3 tipos de organização aqui de campos, mas essa parte aqui de cima, né, desse primeiro bloco aqui, continua sendo comum a todos os tipos. Aí varia mais aqui nesse segundo card e nesse terceiro varia um pouquinho, assim, com um campo ou outro que aparece ou não. Ah, tá, mas isso aí só vai alterar o fluxo dela. Eu queria, só não ficou claro se o Não, tipo vai alterar o fluxo, algum fluxo. Assim. cada uma tem seu próprio fluxo. Então, assim, além e aí eu vou passar um fluxo lá para você ver, você vai ver que o fluxo é bem específico do procedimento. Entendi. Então, a gente já viu que vai existir cerca de 30 tipos de fluxos, ou seja, 30 tipos de solicitações, e Nossa. mais os fluxos que são de solicitações complementares, né? Uhum. Não entendi. Aí cada um vai ter o seu mesmo. Então, assim, essas são as alterações, né, que vai ter no pedido e como elas vão ser refletidas no gestor. A tela do gestor que vai mostrar as demandas, né, ela é essa aqui. Foi o pessoal da UX desenvolveu aqui um protótipo para a gente. Ela vai ter aqui a possibilidade de adicionar manualmente, né? E aqui a indicação de prioridade, né? Destacada em amarelo. Vai ter a indicação aqui de quem que é a solicitação mãe, né? E quem que é a filha, e a possibilidade de expandir aqui e ver quem que são as filhas que estão vinculadas a essa mãe. Aqui eu vou ter o tipo de demanda que selecionou, ver a situação em que aquela demanda está, né, em qual ponto do fluxo ela está, quem que é o responsável por aquela demanda no órgão, lá no CCC, né, na diretoria, que é a unidade responsável, a data prevista para a conclusão dessa demanda, né? E aí esse campo de data ele não vai ser exibido nessa primeira onda, né? Só coloquei aí para vocês verem que é uma previsão para o futuro quando tiver a gestão de prazos, né? Que vai vir na segunda onda e o processo ser vinculado. Aqui do lado vai ter as ações que o usuário pode fazer para ele não precisar ficar entrando em cada solicitação e fazendo aquelas ações dos botões que eu mostrei lá dentro, né? Então, vai ter a possibilidade de vincular aqui, nesse caso aqui, como é uma solicitação mãe, vai ter a possibilidade de desvincular, a possibilidade de assumir uma solicitação, possibilidade de atribuir essa solicitação para outro operador, aqui a possibilidade de ver um resumo da solicitação, tipo um drawer que vai abrir, que daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês, e uma indicação se tem alguma conversa, né, entre o órgão demandante e o órgão CCC. Por quê? Dentro de cada solicitação, a gente vai inserir aquele chat que existe lá no procedimento das estatais. Só a diferença é que não vai ter aquelas mensagens automáticas do portal. A gente teve a previsão de uma mensagem automática só quando acontecer a mudança de responsável, né? Para que o responsável anterior saiba que ele não é mais o responsável daquela solicitação, daquela demanda. Então, quando tiver uma mensagem nova no chat, aí vai ficar aqui marcado, indicando essa situação. Aqui é uma parte da tela mostrando, né, que eu estou vendo as solicitações vinculadas a uma mãe, então ele mostra do mesmo jeito, só põe esse título aqui. E o drawer, depois eu vou passar para vocês todos os dados que vão ter aqui, basicamente é um resumo da demanda, mostrando quem que pediu, e alguns dados aqui para serem vistos de primeira mão. Aí aqui também, né, tem a indicação, né, quando tem a mensagem ele vai ficar coloridinho, a gente está usando aquela segunda cor do portal, e
aqui a gente já sabe, né, que no futuro vai ter os totalizadores, então é só para mostrar para vocês como que ela vai ficar no final, né? Então, quando terminar, né, a segunda onda, a gente já tiver os indicadores. Aqui são indicadores fakes, né? Vocês estão vendo aí que não tem muita correspondência, mas assim, é só para ver que a gente vai conseguir ter aqui uma ideia do que está na fila, e aí quando o usuário clicar aqui em cima aqui de algum local aqui desse card, ele vai fazer um filtro nessa parte aqui de baixo, mas só na segunda onda. Na primeira, a tela vai ficar assim mesmo, com essas funcionalidades aqui, sem o totalizador e todas as funcionalidades previstas. Uma vez que a solicitação, a demanda, né, foi cadastrada como prioritária, né, dependendo da forma como ele preencheu aquela pergunta, né, se deve ser classificado como urgente, dependendo do que ele marcou, vai ser indicado prioridade automática, e aí o gestor pode, o operador CCC pode ir lá e desmarcar isso, e aí tirar essa indicação de prioridade, né? Kézia, Oi. na visão aí do operador, né, a solicitação que foi agrupada, ela não faz parte desse resultado de pesquisa, né? Ela pode ser acessada ali pela coisa, mas ela não faz parte. Assim, se eu pesquisar por um número que não está agrupado, ele não vai aparecer, os contabilizadores não vão contar essa também que não vai contar a que está agrupada, só a agrupadora, não é? Não, os totalizadores, eles contam as agrupadas. Então, mas agrupadas ou vamos falar um termo aqui, a agrupadora é que agrupou as várias agrupadas. As filhas, né? As que a filhas, gente está chamando de mãe e filha, né? Assim, eu estou até falando isso por causa que vocês podem ver em alguma documentação assim. tá. Aí, assim, ó, quando fizer a pesquisa, eu vou trazer as mães. Se algum dado das filhas não corresponder, isso não importa. Mas os totalizadores, eles têm que contar com as filhas, porque eu posso ter esse cenário aqui, sabe, de indicação de prioridade diferente para cada filha. Além disso, também, o demandante, por exemplo, para ele, a visão importante é a filha, porque ele não agrupa nada. Quem faz esse agrupamento é o operador CCC, porque é ele quem vai falar assim, ó, essa gestão, essa demanda aqui, ela é similar a essa, deixa eu colocar junto. Ou então, essa solicitação, essa demanda, ela tem alguma outra complementar, né, no fluxo ali. Aí eu vou fazer esse agrupamento manual, ou quando a gente já tivesse condições de fazer automático, a gente faz, mas tem que dar essa opção para o operador CCC. O demandante, ele não tem essa ideia de agrupamento, mas aí quando ele faz a pesquisa, o importante para ele é a dele, não a mãe, né? Porque a mãe tem tela, Kézia, do demandante, então, esses filtros, porque assim, ele vai ter uma visão específica. Ele nunca vai ver nada agrupado, né? Ele só vê tudo que ele solicitou, independente dela estar agrupada ou não. Isso, ele vê sempre, só que assim, a indicação de que existe uma mãe para ela continua, né? Mas só a indicação vai ser quando ele abrir e ver o detalhamento dela, ou ela vai aparecer nessa estrutura agrupada aqui? Não, né? Ela vai aparecer na estrutura, sim, só que o que a gente está discutindo ainda? E aí assim, a gente a Michelle está avaliando com a Ana, porque ela acha que o demandante não pode ficar vendo como que a solicitação mãe está correndo. Ele tem que pedir a dele e ficar satisfeito ali com o fluxo da dele. Aí a gente ainda está discutindo se ele vai ver a mãe mesmo e quais dados ele veria, mas o que já tem definido é que não veria tudo. Veria esses dados daqui da tabela, mas ele não entraria, né, na mãe, entendeu? Ele não clicaria aqui dentro para ver o detalhe. E aí, se ele quisesse conversar no chat, seria pela própria solicitação dele. Ele poderia ver que existem outras solicitações de outros órgãos vinculados à mãe, mas ele não poderia ver os dados da mãe, não.
Só assim, a pergunta inicial minha é a seguinte, olha, a gente tem esse exemplo aqui, tem a primeira mãe aqui, que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, e tem uma filha aqui, que é 1, 2, 3, 9, 8, 7. Se ele fosse lá no campo de pesquisa e colocasse 1, 2, 3, 9, 8, 7, ia retornar ela sozinha, ou ia retornar a mãe, ou não ia retornar ninguém? Depende do perfil, né? Não, Se ele for demandante... Supondo operador. O demandante eu entendi que ele vai ver porque ele criou essa aí. Mas eu estou pensando no operador, que agrupou. Ele agrupou e... O operador vai ver desse jeito. Se ele colocar lá, se ele colocar essa aqui, ele vai, assim, a gente não vai mostrar essa aqui, né? Porque ele vai trazer essa aqui em primeira mão, entendeu? Porque ela é a solicitação que está vinculada a essa. Então, assim, até você perguntou dos filtros, né? E aí, só corrigir o que eu tinha falado, né? Que eu tinha falado que os filtros não vão impactar, mas vão sim. Ele tem que poder, ele vai atuar na mãe, entendeu? Só que ele pode querer ver alguma solicitação filha específica, mas assim, se isso dificultar o desenvolvimento, a gente pode ver alternativas, mas a ideia era que fosse livre, se ele está pesquisando para uma filha ou para uma mãe, que ele conseguisse ver tudo que está ali, entendeu? Porque ele conseguisse agir, fazer com que o filtro atuasse em cima dessas duas possibilidades. Só que, assim, a atuação dele vai ser em cima da solicitação mãe. Entendi. É porque eu tinha entendido inicialmente que o filtro dessa tela para o operador seria só em cima da mãe. Ele não poderia buscar... Inicialmente eu até disse isso mesmo, Sofia, mas agora eu até acabei lembrando aqui disso, porque ele pode, e aí até peço desculpas aí por eu ter causado essa confusão, mas é porque, assim, eu na hora que eu respondi, eu meio que confundi com a atuação. A atuação, ele não vai atuar nas filhas, né? Uhum. Então, só que o filtro, ele é como vai acontecer para os totalizadores. Se ele clicar nos totalizadores, ele tem que totalizar o que for correspondente aos filhos também. Então, ele não pode só ficar, porque assim, apesar dele atender a demanda mãe, ele tem que, por exemplo, aguardar que as filhas cheguem a uma determinada situação. E essa situação, como a gente tinha combinado, né, que ela tem o mesmo fluxo da mãe, ela vai seguir, mas vai ter um momento que a filha vai assumir antes da mãe, vai ter uma diferença, né? Vai ser a mesma situação da mãe até um determinado momento da mãe, e aí ela conclui. Então, ela fica aguardando, né? A ideia é que, como é dessa forma, todas vão concluir de uma vez só, mas o usuário vai querer ver se está tudo certo. Então, ele vai entrar em cada uma e vai ficar fazendo gestão nas filhas também, assim, conversando com os operadores, né? Gestão não, né? Conversando com os operadores, com os demandantes. Ah, não, beleza. Aí aqui, por exemplo, ele vai assumir uma mãe. E aí também, porque assim, tem tanta variação nos fluxos, eu acho que vai ficar mais fácil, mas quando, por exemplo, for uma que está vinculada e ela tiver fluxo independente, né, que é aqueles casos que vão ser filhas que vão complementar a mãe, aí a gente vai ter uma atuação nas filhas também. Mas quando esse agrupamento de solicitação similar, por exemplo, dois pedidos iguais, né? Aí ele vai atuar na mãe. Então, quando eu mostrar o fluxo, a gente vai vendo melhor onde que ele vai atuar, como é que vai ser direitinho, cada caso. Ah, beleza. E aí, além dessa alteração que a gente vai fazer no pedido, a gente também vai fazer uma alteração no contratos, né, no módulo de contratos. A gente vai, no cadastro contrato, vou mostrar aqui rapidinho, assim, a gente só vai criar dois campos nesses dois lugares, né? Um para indicar que é um contrato comum ou corporativo, e o outro para informar o número 6. E aí, como ele informou o número 6 lá no pedido, a gente vai permitir que ele selecione um dos números que estão no pedido,
né, nos pedidos vinculados aos processos aí, ao processo, né, que na verdade, aos itens de processo. E aí, se nenhum desses pedidos que foram informados nesses pedidos, né, for o que ele quer representar no contrato, ele vai informar um novo processo C aqui no contrato. Então, ele vai ter a opção ou de selecionar de uma lista ou de indicar um novo processo. E vai ter uma alteração também na parte de solicitação de alteração contratual. Por quê? Quando eu já tenho um contrato criado, né? Quando eu quero fazer alterações nele, eu preciso cadastrar primeiro uma solicitação de alteração contratual. Vocês vão ver isso lá no módulo de contratos. E aí, na hora de cadastrar essa solicitação, vai ser bem parecido com o pedido, ele já vai mostrar uma aba nova, quando o sistema identificar que é um contrato que veio do contexto CCC, ou seja, que a unidade de compra vinculada a esse contrato, ela é uma unidade CSC, que é o CCC. E aí, sendo esse contexto, ele vai exibir a aba de dados complementares e permitir que já na solicitação de alteração contratual, o usuário informe o que ele vai fazer no termo, qual termo que ele quer usar, se é o aditivo, se é apostilamento, e aí, de acordo com o que ele selecionar aqui, né, tem também rescisão e encerramento, de acordo com o que ele selecionar nesse combo, a gente traz as opções aqui de alteração contratual. Eu não sei, né, como é que vai ser essa renderização na tela, gente, mas assim, atendendo ao que, se o dado que foi colocado aqui no protótipo tiver na tela, quando vocês terminarem a criação, isso aqui pode variar, não precisa ficar exatamente dessa forma como eu estou fazendo aqui, não. Se vocês quiserem criar algum outro tipo de componente, pode. O importante é que a gente tenha as mesmas informações. Aí, então, assim, selecionou o tipo de termo, ele seleciona a alteração contratual, aí lá no termo também ele teria que informar a justificativa, mas aqui nesse momento ele não vai informar a justificativa de alteração, né, contratual, vai informar só o tipo. Aqui está do termo, mas pode deixar do termo mesmo. Eu copiei exatamente como estava lá no termo mesmo. É esse campo que tem lá. E aí, a mesma pergunta que foi feita lá no pedido, né, falando se enquadra como urgente ou não, a gente vai fazer aqui também. E aí, só que aqui o número de opções é limitado, né, porque ele está em um outro contexto. Aí ele informa uma justificativa que é obrigatória para sempre que ele selecionar qualquer uma dessas duas opções. E aí, se ele selecionar a primeira de aquisição relacionada à demanda judicial, a gente mostra os mesmos campos que mostrou lá no pedido, né? Que é o número da publicação, data, prazo para cumprimento da demanda judicial e o número do SEI relacionado à demanda judicial. Então, esses campos só são renderizados quando a segunda opção é marcada. Aí, uma outra alteração é no comando, né? Que hoje lá a gente fala, né, encaminhar para elaboração do termo, mas quando for esse fluxo, vai mostrar que vai encaminhar para o CCC. Esses termos aqui, eles podem alterar, né, ao longo do desenvolvimento, porque eles ainda estão olhando como que eles vão chamar no sistema o CCC. Aí, mas assim, pode fazer desse jeito que rótulo a gente corrige, né, depois muito fácil. Aí, tem também aqui a alteração. Deixa eu ver aqui, essa alteração contratual já passei, então, beleza, aí vão ser esses 2 pontos no portal, nos módulos antigos, né, que a gente vai alterar, é o pedido, 3, na verdade, né, o pedido, o cadastro do contrato e a solicitação de alteração contratual. O termo continua do mesmo jeito, processo de compras do mesmo jeito, outros pontos do portal tudo igual, são só esses 3 pontos do portal antigo que a gente vai mudar. Agora eu vou passar para vocês um fluxo só para ter uma ideia aqui de como que vai acontecer. Aí só para deixar claro aqui, né,
cada cor aqui indica uma diretoria. Então, essas verdinhas, que é o que mais atua aqui, é a diretoria de homologação, homologações, né, diretoria de editais. Ela começa, né, atuando no processo ali, lá no processo de compras, né? E aqui, para destacar quem é o demandante, está com essa cor azul, a parte de análise de demandas e conformidade que atua só no início, né, da demanda aqui. A gente tem aqui a diretoria do pregão, né, que vai executar o pregão, e a assessoria jurídica, que vai atuar em alguns momentos aqui específicos, né? E aqui a gente vai passar o fluxo de um pregão eletrônico tradicional, não é o RP. Então, é um pregão que nasceu através de uma solicitação, um pedido, processo de compras, do jeito que vocês conhecem. E aí, quando tiver na aprovação do pedido, disparou a criação no gestor de filas, a solicitação no gestor de filas está na situação em análise da documentação. Dá para dar um pouquinho de zoom, Kézia? Ah, tá. Nesse automático, ele também vai para a situação gerada antes, para ele poder confirmar alguma coisa, não? Vai. Assim, é isso mesmo. Não vai estar representado aqui, porque essa é uma decisão recente, então eu tenho que atualizar os fluxos todos, sabe? Mas eu já comecei representando, porque tem o fluxo aqui mais detalhado, né? Da fase interna e fase externa do pregão, mas o que vale para a gente, né, para implementação, para teste, né, para a gente do Sinergia, é esse diagrama de estados aqui, que é o status da própria solicitação, da própria demanda, né? Aí, gente, me desculpem, toda hora eu fico falando solicitação, porque até ontem era solicitação. Aí eu tive que mudar a nomenclatura para tudo e agora chama demanda. Então, minha cabeça ainda está meio atrasada aí. Então, aqui, ó, eu vou atualizar aqui depois para mostrar o estado gerado, né? Então, teoricamente, ele entrou no portal, né? O pedido foi aprovado, entrou na situação gerado, aí o demandante verificou, tá tudo certo, encaminhou, caiu na diretoria de análise de demandas e conformidade. Essa diretoria é uma unidade do portal normal lá, que vocês conhecem. E aí ela vai fazer a análise da documentação desse pedido, né? Que aí, nesse caso aqui, vai olhar termo de referência que foi anexado lá no pedido, vai olhar documentos que foram vinculados no SEI, e aí, se achar alguma irregularidade na documentação, vai mandar o pedido para correção. E aí o gestor de filas atualiza a demanda para pendente de correção demandante. Eu vou ficar falando aqui, às vezes, de uma forma que vai parecer que é automático, mas vamos abstrair aqui, porque eu vou passar os momentos em que acontecem as coisas, mas nesse momento, na primeira onda, né, a gente vai sempre fazer a atualização manual, só essa primeira aqui que vai ser automática, né, a primeira do gerado, as outras vão ser tudo manual. Então, mas eu vou passar só os pontos em que as coisas vão acontecer, só para quando a gente estiver falando da atualização automática, vocês já estejam ambientados. Mas então, a ideia é que quando um pedido voltar para correção no portal, o usuário vai lá, atualiza a situação da gestão de filas pendente de correção do demandante, ou, quando estiver automatizado, atualiza isso aí com base na ação do portal. E aí, quando esse pedido voltou para correção, né, ele pode, né, o próprio demandante, né, desistir desse pedido, ele pode cancelar o pedido, ou ele pode negar, e aí, dependendo da ação que ele faz no pedido, ele altera a situação do gestor, da demanda no gestor para cancelado, e aí o fluxo acaba se acontecer esse cenário aqui. Aí, beleza, se ele fez a correção e mandou de novo para aprovação, a gente não cria uma nova solicitação no gestor, agora a gente dá sequência com aquela solicitação que existia. Então, antes de criar, né, a gente precisa verificar se já existe um número de solicitação atribuído. Se não existir, cria uma nova. Se existir,
segue com a que existe. E aí vai para a próxima diretoria, que é a análise de pesquisa de preços. Essa diretoria vai verificar se o preço que foi incluído no pedido lá no mapa, né, os orçamentos que foram feitos, eles estão adequados. Havendo alguma necessidade de correção, vai novamente mandar o pedido para correção agora para olhar a parte de preços. E aí a gente vai mostrar no gestor, né, que quem mandou para correção agora não foi mais a diretoria, né, de análise de documentação, foi a diretoria de preços. Aí isso vai ser representado, né, a pessoa vai ver pela unidade, né, que está ali como responsável, e vai ver também pelo status, né, que aí vai ficar pendente de correção demandante, né, significa que a correção é do demandante, e no botão lá que faz o encaminhamento, vai estar lá encaminhar para análise de preço quando ele fizer a correção do pedido. E aí encaminha para a análise de preços, né? Vai se esse pedido. Aí é a mesma coisa, ele pode ser cancelado ou não, se cancelar, morre, se continuar, passa para a diretoria de elaboração de editais. E aí aqui que vai acontecer essa diretoria aqui, né? Aqui vai acontecer a criação do processo de compras. E aqui ele pode ou ficar pendente de aprovação direto, né? Porque, ou seja, foi aquela elaboração de edital que usa edital padrão, não vai passar pela emissão de parecer jurídico, né? Então ele vai usar o padrão mesmo e já vai mandar o pedido para correção. Aí, nesse fluxo aqui, vai ser uma atualização manual, mesmo quando a gente tiver já possibilidade de automatizar, vai ainda ser manual, porque a gente precisa deixar o usuário escolher o momento que ele quer fazer isso, né? A gente não dispara no portal, porque nem tudo que é feito nessa atividade aqui está coerente com o fluxo deles aqui. Então, ele faz tudo que tem que fazer, né, termina o cadastro do processo, encaminha. Até então, o gestor de filas ficou parado lá com a solicitação. Ele foi lá, alterou para ir em elaboração, para pendente de aprovação pela autoridade competente. Aí vai, a autoridade competente, ela fica, né, normalmente nessa diretoria de homologação. Tem casos que ela fica fora, mas tem casos que ela está dentro. Nesse caso, a gente simulou como se ela estivesse dentro. Ela vai aprovar o pedido. Aí eu vou parar um pouquinho aqui, só para a gente... Ela pode aprovar ou cancelar. Vou deixar aqui essa situação aqui de aprovação, mas só para voltar aqui e a gente falar os casos em que tem parecer jurídico, depois a gente continua com o fluxo. Então, se for um caso que tem que emitir parecer... ao acionar a parte de emissão de parecer, se ele selecionar a opção que vai passar pelo parecer, aí ele muda automaticamente no gestor, né, de pendente para emissão do parecer jurídico. Então, ele aqui tem as opções manual e automática, né, manual pendente, automática daqui. E aí, pendente para emissão de parecer jurídico, ele pode, o parecer pode passar por um fluxo de correção. Então, dependendo de como ele responde por esse parecer, né, dependendo de como ele emite, aí ou ele vai vir para cá ou ele vai vir para cá, que se ele emitir, né, e disser que está pendente de correção no parecer, então ele lá no gestor fica com pendente de instrução complementar. E aí, o próprio usuário, né, operador CCC, manda de novo, atualiza de novo esse status para pendente de instrução complementar, que é quando, que aqui é uma situação em que o jurídico avaliou alguma coisa que a diretoria de editais não viu, e aí a diretoria de editais vai confirmar isso, e só quando ela achar necessário, ela pede a correção da instrução complementar pelo próprio demandante. Às vezes é um problema que ela mesma pode corrigir, então pode ser que nem passe por aqui. Aí ele volta para pendente de parecer jurídico. No portal, né, não tem essa transição, né, o processo vai continuar pendente para emissão de parecer jurídico, mesmo que tenha uma correção aqui.
E aí, quando ele emite o parecer, aí fica pronto para aprovação. Aí no gestor, fica pendente para aprovação da autoridade competente. Se ele aprovar, né, com ressalvas, né, que é uma das opções de aprovação, o gestor atualiza para pendente para análise de ressalvas, e aqui ele pode ainda fazer um fluxo de correção com o demandante, se ele achar necessário, ou ele mesmo mandar para pendente de aprovação. Chegando aqui no fluxo de aprovação, né, ele vai escolher se vai aprovar ou vai negar. Se ele negar ou cancelar, o fluxo acaba. Se ele decidir aprovar, segue. Como é um pregão, ainda tem a publicação do processo. Então, ele vai fazer o cadastro do pregão no portal. O gestor não vai atualizar a fila lá. E aí, quando ele terminar o cadastro do pregão, ele vai fazer a publicação. Assim que ele publicar, ele entra nessa situação de em período de apresentação de propostas. E aí aqui pode acontecer algum fluxo de sugestão de anulação, e se isso acontecer, né, se alguém no próprio pregão, antes de iniciar a sessão, sugerir uma anulação ou uma revogação, ele vai passar aqui por esse fluxo de análise aqui da autoridade competente, e isso pode voltar para o demandante analisar ali alguma questão pendente. E aqui está com essa situação de impugnação aqui, porque é uma dúvida que eles tiveram como nomear a demanda no gestor, porque isso pode acontecer tanto quando o próprio pregoeiro vê alguma questão que pode, de mérito, né, e aí ele quer revogar, ou de uma questão legal, aí ele quer anular. Aí o próprio pregoeiro viu isso e nem iniciou a sessão, então ele iria para o fluxo de anulação e revogação, mas pode ser que seja um fornecedor que viu essa situação, cadastrou a impugnação no portal e foi para esse fluxo do mesmo jeito, né, que aí o pregoeiro acatou e passou pelo fluxo de anulação e revogação. Se a licitação for revogada, acabou o processo no gestor de filas, e aí lá no gestor, sempre quando acaba aqui, ou vai concluir ou vai cancelar, né? Nesse caso, conclui não foi sucesso, mas foi concluída. Ela cancela quando vem dos fluxos próprios de cancelamento. Aqui ainda começou um processo de atendimento. E aí, pendente para análise de impugnação aqui, né? Ele passou pelo fluxo, voltou para período de apresentação de proposta, aí inicia a sessão, aqui dentro acontece aquelas etapas todas do lote, que não vão ser representadas na solicitação mãe, e aí é por isso que eu já falei para vocês dessas filhas, né, que aí para cada, desculpa, a gente vai ter umas situações de filhas que vão representar a fase de aceitação de proposta, né? O pregoeiro vai analisar os critérios de aceitabilidade da proposta, e aí vai ter um fluxo que eles podem chamar o demandante para poder analisar a amostra, e aí isso vai ser numa solicitação à parte. A mãe vai ficar sempre no status de sessão iniciada, e aí quando todos os lotes, por exemplo, forem desertos, né? Aí acontece aquela parte de homologação dos lotes, aí a gente atualiza aqui para em análise de conformidade do processo. Se esse cenário não acontecer, né, quando o último lote for homologado, ele já cai para concluído, né, porque ele pode ter sido homologado, concluído com sucesso, né, ou um caso de deserto que não deixa de ser um sucesso, assim, para o CCC, né? O CCC atendeu, só não foi obtido não alcançou o objetivo da licitação. Isso é o mesmo acontece para o fracasso. Então, aqui nesse meio aqui também, né, aqui a qualquer momento pode acontecer também a anulação do pregão. Então, por isso que está saindo uma linha para cá, né, uma setinha para cá, porque não é uma anulação de lote, a anulação de pregão pode acontecer antes ou depois de iniciar a sessão. Então, esse é o fluxo do pregão eletrônico, é um dos maiores fluxos, né?
Para vocês terem uma ideia, isso tudo que esse fluxo aqui, né, desse tamanho, que não é pequeno, né, mas ele ainda assim é menor do que o fluxo mesmo de atividades dele, é bem gigante. Aqui é só a fase interna antes de começar a sessão, aí quando chega aqui na sessão é bem grande. Então, assim, apesar de ter todas essas questões aqui, a gente atualiza a situação em alguns momentos específicos, né? Na própria sessão mesmo, só 3 vezes, que é no início, nessa parte da conformidade e no final. E aí, gente, então, assim, quando fala lá, né, que na primeira onda a gente vai persistir 22 tipos de solicitação, é mapear essas situações aqui, quando que o fluxo pode acabar, quando vai passar, né, por cada situação e ajustar isso nas telas para que o usuário saiba, né, o ponto que está, pelo nome do botão, ou se ficar muito complicado, ele vai vendo pela própria situação mesmo. Então, assim, por enquanto, né, eu vou passar só esse fluxo mesmo, gente, porque os outros, assim, sempre eu vou fazer isso, eu vou ficar indicando aqui o ponto do portal, isso aqui eu fiz mesmo sabendo que a gente não vai, automatizar essas atualizações aqui de situação, mas pelo menos para o teste saber qual que é o momento que ele vai executar as coisas, né? E tentar fazer um fluxo manual similar ao que aconteceria na realidade. Mas, assim, cada tipo de solicitação vai ter esse tipo de informação aqui, o diagrama de estados vai estar detalhado dessa maneira. É isso, tudo aí. Alguém quer fazer alguma pergunta? Vai ter alguma comunicação com outro sistema em algum ponto? Lá na terceira onda, a gente estava prevendo comunicação com o CIRP por causa dos RPs, né? Ah, sim. Aí, RP tem um processo de adesão que é feito lá no CIRP antes de chegar no portal, e aqui, enquanto essa integração não for feita, a gente vai representar esse processo por uma solicitação que vai ser criada manualmente e vai seguir o fluxo. Entendi. Mas o ideal é que a criação dessa solicitação, que hoje seria manual, fosse automática a partir de uma ação no CIRP. Mas aí, essas criações de integração, elas envolvem Prodenge, envolvem né, uma parte de especificação bem complexa para achar todos os pontos do CIRP que poderiam comunicar com o portal para gerar solicitações, porque não é só uma solicitação que partiria de lá. Então, assim, está um pouco incerto, assim, se a gente vai mesmo fazer essa integração, mas, assim, a necessidade já foi pontuada, que vai, aí até a terceira onda a gente vai definir se vai mesmo fazer essas integrações ou não. Agora, com o SEI, a gente vai ter uma integração só no pedido. A gente vai analisar ainda, né, essa integração. Já foi mapeada a necessidade, né, que é quando, por exemplo, lá no pedido, eu posso inserir um número de SEI novo e que é diferente daquele número do SEI que foi gerado quando inseriu o termo de referência, né, que hoje faz a comunicação, e no mapa também, né, quando a gente manda o mapa lá para o SEI. Aí, a gente já tem os números de processo nesses 2 pontos, mas mesmo assim ainda pode ser processos diferentes. Então, eu posso ter um processo que eu estou jogando o mapa lá no SEI, e um outro processo que eu vou jogar os dados mesmo da licitação. Aí o usuário vai informar o número do SEI novo, e para a gente ter certeza que é um número válido, a gente vai precisar só validar se é um número de algum processo do SEI mesmo. Aí a gente já fez uma análise prévia das integrações do CIRP possíveis, né? E existe existe um serviço lá no web service que permite fazer essa validação. Aí depois, mais para frente, a gente vai analisar isso mais tecnicamente, assim,
Se não for possível, né, o máximo que vai acontecer é ter correção manual disso, porque o usuário vai sempre, a partir desse número, verificar no SEI outras documentações. Então, a identificação desse erro vai ser visto. O que pode acontecer é ficar mandando o pedido para correção para corrigir o número SEI, porque a pessoa digitou errado. Então, por isso que a gente queria fazer essa integração no início ali. Aí, essa integração ocorreria no pedido e no contrato, porque lá eu também posso informar um número SEI novo. Ah, tá. Não, porque no pedido e no mapa a gente meio que já tem uma parte lá, eu acredito que vai só mudar. Agora, no contrato, acho que não tem, não. O contrato é novo. Não, aí não teria aquela dinâmica, sabe, que tem lá no pedido, que é ficar abrindo as unidades, né, que ele seleciona, não tem aquilo, não. A única coisa que ele vai fazer é pegar o número SEI que a pessoa digitou no campo e devolver a mensagem assim, se aquele SEI é válido ou não. Saquei, legal. Entendeu? Que é bem simples mesmo. Aí tem outro ponto que eu quero comentar com vocês já, para ficar atentos, né, que pode ter alterações nesse fluxo, porque eles revisam o fluxo com muita frequência, isso é muito bom, porque quando isso vai impedindo, né, a possibilidade de implantar em produção com erros. Esse fluxo mesmo já foi revisado 6 vezes, e eu estou contando isso na versão, porque está na versão 6, mas eu acredito ter sido revisado mais vezes do que isso. Então, o ideal é que a gente construísse também uma maneira fácil de adaptar isso, sabe? Se, por exemplo, tivesse não nos pontos de integração automática, quando isso for acontecer lá na segunda onda, mas por exemplo, agora eu não passo mais por essa fase aqui, né? Eu só tenho uma situação só, que a gente consiga atualizar isso sem ter muito esforço. Porque pode existir essa demanda mesmo. Beleza? Alguém tem mais alguma dúvida? Não. Ó, é pequenininho, né, gente? Vocês viram aí, né? É pouca coisa. Tem alguém vivo aí ainda? Meu amigo. Então, essas informações, vamos com calma. Oi, gente, eu sei que eu passei um pouco rápido, assim, mas agora é o momento da gente trocar ideia mesmo, sabe? Eu sei que está meio perto aí do almoço, mas se vocês quiserem, a gente pode parar e voltar depois do almoço, mas o ideal é que a gente discutisse mesmo as dúvidas que existem, né? Se quisesse passar alguma informação aí mais básica do portal, podem ficar à vontade. Quer dizer, esse módulo ele exporta para algum outro formato aí, BMP, XML padrão, porque não tem no Linux, né, essa ferramenta, né? Então eu queria abrir em outra ferramenta no Linux. Exporta em PNG, não? Exporta PNG. Mas eu queria ver o XML mesmo, sabe? Porque a gente vai ter uma parte... exporta XML. Como uma parte é dinâmica, né, esse conteúdo, né? Talvez a gente consiga usar algum importador para já embutir um fluxo novo todo, entendeu? Aqui, ó, ele exporta para XML, XPDL é o dele mesmo, e também as imagens, né? Acho que, de repente, esse aqui, eu nunca vi como é que fica no final, tá? Mas depois a gente pode analisar, que eu posso mandar para vocês esse formato para ver se vai ajudar. Porque o formato padrão dele já é um conjunto de é um zip, que tem um monte de XML e um deles é o diagrama. Esse daí eu acho que exporta só o diagrama mesmo. Mas é o mesmo padrão, porque eu sei que tem um padrão de XML para essas ferramentas de BPN, né? Parece que aí não está testando ele não, né? Não sei se esse último aí é compatível, né? Esse XML. Esse aqui é para a versão anterior, né? Para 1.6. Então,
Mas assim, as possibilidades são essas, mas eu posso fazer isso, eu posso exportar essa aqui e você vê se tá certinho. Porque às vezes essa aqui já está nesse. Você fala que esse padrão é outro formato, outra extensão? Eu andei tentando abrir, né? Eu peguei um do portal aqui antigo, né? Que a Sofia me passou da lei, e tentei abrir uma outra ferramenta aqui no Linux, né? Aí ela falou que suporta um padrão aberto aí, né? De XML para isso aí, que não é o padrão que está esse arquivo. Ele não entendeu esse arquivo. Se exportasse em outros, mas por jeito não. Então vai ter que ser manual mesmo, assim, sobre essa inserção, ou ter que fazer um parserzinho. Às vezes você envia esse formato para mim e dá uma olhada. Eu envio. Ô, gente, quem é novata e tem alguma dúvida sobre alguma coisa estranha que vocês ouviram? Melhor perguntando aqui, se alguém novato entendeu alguma coisa? Eu acho que essa é verdade. Reformulado assim, tá melhor. Deu para entender o começo. Aí... Eu conheço alguma dessas palavras, né? Gente, tem coisa aqui que vai uma sugestão que eu vou dar para vocês, assim, se vocês forem, né, tentar conhecer melhor, por mais que eu fique aqui falando, nada vai superar vocês entrarem no portal e fazer as ações. Então, o ideal a gente viu aqui que o fluxo do pregão eletrônico, por exemplo, ele vai até a conclusão da sessão. Então, homologou todos os lotes e o processo foi concluído, acabou o gestor de filas. Tem fluxo que vai até a criação do contrato no portal. Aí, o ideal o fluxo que vai até determinado ponto no portal, vocês entenderem como que ele acontece independentemente de gestor. Porque a gente não está alterando esse fluxo no portal por causa do gestor, esse fluxo continua do mesmo jeito. E aí, então, assim, compreendendo como ele funciona no portal, quando você vai para esse diagrama aqui, mesmo que eu esteja falando aqui, né, os pontos, para vocês talvez nem adiantou tanto, porque vocês não sabem, não visualizam, né, onde que é. Mas aí, quando vocês fizerem no portal, vocês vão ver que caminha muito em conjunto, né? As etapas, elas são bem parecidas, assim, por exemplo, na parte inicial, né? No gestor de filas tem essa parte da análise da demanda, e é similar ao que acontece lá no pedido, né? Assim, é correspondente, né? Então, quando chegou aqui na sessão, lá no portal também está na sessão, né? Até porque algumas coisas aqui vão sendo disparadas pelas ações do portal. Então, o ideal é fazer primeiro o fluxo sem gestor, uma vez que compreendeu bem o fluxo, aí vai para o gestor e faz um fluxo em conjunto com o gestor para vendo as diferenças, né? Para ir vendo as diferenças, né? Aí vocês vão perceber como que o pedido muda, né? Porque aparece a aba, vão perceber que a solicitação é diferente. Sim. O André e o Fernando, eu acho que na época, a gente mexeu muito no fluxo do procedimento das estatais, que estava tendo as novas regras criadas. Então, algumas partes do fluxo aí deu para entender, mas outras a gente nunca mexeu mesmo. Pois é. Então, façam isso, né? E aí, assim, a gente tem... a Sofia conhece bastante muitos pontos do portal, o Bigonha também conhece alguns, o Lucas conhece bastante a parte de contratos, o Emanuel conhece quase tudo do portal. Então, assim, mesmo que eu não esteja aqui, vocês vão ter um apoio muito bom, assim, para tirar essas dúvidas, mas, assim, façam aquele roteiro da Wiki, que ele passa, se você pegar lá, por exemplo, o do pregão, ele vai até a conclusão da sessão, se você pegar um de compra direta, ele chega no contrato, para pelo menos você saber como é que cadastra um contrato. Então, os roteiros vai ser uma boa forma de aprender. E aí depois, se quiser mais detalhe de como as coisas acontecem aqui, pode até ajudar esses fluxos aqui, mas esses fluxos, eles são bem assim...
Vocês não vão achar algum nome aqui que corresponda ao portal, sabe? Tipo assim, vocês não vão ver nada lá no portal escrito precificação. O que é a precificação? É o mapa para a gente, entendeu? Por isso é que, assim, quem for olhar esses fluxos de fase interna aqui que foram feitos pela Michelle, né? Ela fez com base no processo de negócio que ela mapeou, que reflete ações, né, dos usuários em vários sistemas, mas ela não se preocupou com nomenclaturas. Agora, essa aqui, do diagrama de estados, há uma preocupação com manter uma correspondência com o que vocês vão ver na tela. Então, por isso é que eu acho que ficar só nesse diagrama é muito bom para quem está no início e depois, quem for avançando, os outros podem ajudar a compreender melhor uma determinada etapa. Aí o portal tem muitas outras regrinhas que vocês vão aprendendo com o tempo mesmo. Beleza? Assim, né? Não é nada difícil demais, não. Assim, o pessoal que está aí vai conseguir apoiar quando vocês tiverem dúvidas. Aí, gente, agora eu não vou passar as histórias porque eu ainda estou organizando a quebra delas e vou colocá-las no Gira todas de uma vez. Então, assim, mas já adianto para vocês que a gente vai ter. Vou mostrar aqui uma coisa rapidão aqui, vou parar só para eu pegar aqui. Só para vocês verem a previsão de histórias para essa primeira onda, né? A previsão até o momento. Aí, olha só, não são muitas histórias, mas eu ainda posso ver se tem possibilidade de quebrar mais, né? Mas a gente vai ter as histórias aqui na parte do pedido, né? Que vai ser a inclusão da nova aba, que aí vai ser criar mesmo essa aba nova aqui que eu apresentei no início, lá no pedido. Então, vai ter uma história só para isso, e isso não tem nada a ver ainda com o gestor, né? Só a criação e persistência dos dados da aba. Depois, a criação automática, né, da solicitação do gestor a partir do pedido, que aí é quando realmente gera a solicitação lá no gestor. E aí tem que analisar se faz sentido fazer essa separação mesmo. Eu ainda vou ver com o pessoal, confirmar isso com a Sofia e o André. Aí a solicitação, a criação aqui é tanto a solicitação que sai de qualquer tipo de procedimento de contratação que venha do pedido, para todos os tipos a gente vai criar tudo do mesmo jeito, né? E aí também tem o tratamento, né, das solicitações quando ocorrer negação, cancelamento do pedido, que aí eu tenho que cancelar essa solicitação lá no gestor, a demanda. Tem a inclusão, né, de 2 mensagens de alerta quando for copiar um pedido que está nesse fluxo do CSC, porque eu vou ter indicações de prioridade que para esse pedido pode não fazer sentido, e eu vou acabar copiando essas indicações, né? Foi uma decisão deles copiar. E aí eu tenho que só alertar para quem vai aprovar para conferir isso, porque pode não ser o cenário desse novo pedido. Né? Assim, a indicação de urgência, né, pode nem ser fazer sentido para esse momento. Aí, outras alterações que a gente vai ter, né? Aí aqui as histórias, né, do próprio gestor, que aí é a criação da demanda, a pesquisa pela demanda com as divisões de visão do CCC e do demandante, a parte de assumir a solicitação, porque ela abre uma modal, né? Ela tem um botão e para atribuir abre uma modal para selecionar o servidor que vai ficar com aquela solicitação. Tem
O encaminhamento, né, das solicitações de acordo com a diretoria, que depende do mapeamento que ainda está sendo feito. Mas aí, quando a gente já, para né, que a gente já conhece, né, para um fluxo que a gente conhece, a gente já tem esse mapeamento aqui, né? Então, a gente já sabe quais situações que acontecem para uma diretoria, né? Igual essa verde aqui, acontece todas essas aqui. Então, olhando a sequência da demanda, né, pelo tipo, e aí olhando aqui nesse fluxo, você consegue saber para qual diretoria vai cair com base na situação que a demanda está. Ô, Kézia, Oi. deixa eu interromper rapidinho aqui. Mas vocês avisaram o Pedro da reunião? Eu mandei no Slack. Ô Capela, o Pedro, é porque o Pedro ia começar ontem no portal, né? Só que aí teve uma necessidade lá do Nido, sabe? E hoje ele já tinha combinado comigo na semana passada, porque tinha um problema pessoal também para resolver. Não, beleza, só porque eu fiquei com medo da gente ter esquecido. Não, beleza. Não, foi por isso. Ô, Kézia, aproveitar aí, eu não lembro se vai entrar na primeira onda o chat, né? Vai entrar no chat, vou acrescentar aqui. Aí tem um chat que vai ser igualzinho do procedimento das estatais. O agrupamento manual de solicitações, que vai ter ali algumas validações para a gente fazer. Definição de priorização, né? Que aí, isso aqui eu acho que de repente a gente pode até deixar junto com a criação automática. Mas eu vou ver com a Sofia ainda, porque isso aqui é basicamente ler o que foi preenchido nessa nova aba do pedido e classificar se é prioritário ou não. Aí, para isso, ele olha só 2 perguntas. Se elas tiverem sido marcadas lá, ela é prioritária. Então, de repente, ao criar aqui automaticamente, a gente já seta isso. A persistência dos fluxos, e aqui pode ter mais histórias. Eu vou fazer uma história para cada fluxo. Aí, na parte de contratos, vai ter essas histórias aqui, que é a inclusão dos campos no cadastro do contrato, a alteração na tela de solicitação do termo, né? Solicitação de alteração contratual, a atualização para quando for prorrogação de vigência com esse valor, que aparece só um campo de data lá para poder mostrar a data da prorrogação. Eu vou até refletir isso lá aqui naquele protótipo, mas basicamente indicar a data e a cláusula contratual. E a definição de priorização também, que a gente pode fazer no mesmo momento, quando for persistir a gestão, a demanda. Então, assim, até então eu vi essas histórias para a primeira onda, que vai durar 2 meses e 3 semanas. Daqui a pouco elas vão estar no Giras e eu vou... No Contando a partir de agora? Oi? Contando a partir de agora? De terça. De novembro, terça-feira. Tá certo. Beleza? Então, acho que se alguém tiver dúvida e quiser me mandar hoje ao longo do dia no privado, ou então quiser jogar lá no geral também para a gente abrir uma discussão lá, podem ficar à vontade. E quem quiser também, assim, fazer os roteiros até para ver que dúvida pode surgir, né? Já é uma boa. Quem for ainda continuar a trabalhar e quiser fazer isso, né? Se não tiver outra coisa urgente aí para fazer, é uma boa forma de já ir estudando. Segunda-feira, a gente dá para apresentar a estrutura, né, Sofia? Eu acho que hoje vai ficar cansativo, mas a gente pode fazer na terça. Na terça? Segunda é feriado, Bigonha. É verdade. Obrigado, Bigonha. Mas é porque a gente já definiu a parte de persistência, né? E já começamos a implementar ela. Então, tem que apresentar para todo mundo também. Uhum. Quer falar mais alguma coisa aí, Bigonha? Não, é isso mesmo. Você não quer falar que segunda você não vai vir trabalhar, não, cara? Eu estava motivado, vocês me motivaram.
É porque a gente já construiu um diagrama, né? A gente pensou um pouquinho também nos pacotes, nos serviços que a gente vai precisar de implementar. E esses dias eu e o Bigan, a gente está ficando na implementação mesmo da parte de entidade que a gente modelou. Bom, então, almoçar? O Bigan vai desmaiar aí daqui a pouco, Kézia. Vai.